Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje, sextou, dia 3 de maio de 2024. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso, alguma vez na vida, você já pensou em desistir? Chutar o balde? Jogar tudo pro alto? Bom, eu quero te dizer que você não é o único. Eu não vou dizer todas, mas certamente muitas, diversas, inúmeras pessoas já pensaram em desistir. Parece que tem dias que estão mais nublados do que os outros, ou vem o peso, uma carga acumulada e simplesmente dá vontade de sumir. Parece que as forças vão embora. Parece que há o cansaço de tanto lutar. E, como eu te disse, meu irmão, minha irmã, não acho que você é o único. Portanto, não se penalize por isso, não se ache a pior pessoa do mundo por isso. Mas o que eu quero te trazer hoje é uma palavra de esperança, de força, de renovo. Vamos ler a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. O contexto aqui é Jesus no jardim do Getsêmani, pouco tempo antes de ser crucificado. E olha só o que a Bíblia relata. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Qual é a situação aqui, meu irmão e minha irmã? Jesus, como eu disse, ele estava a poucos momentos de ir para a cruz. E Jesus, ele era 100% homem, assim como ele era 100% Deus. E neste momento, a natureza humana de Jesus grita. Porque todo ser humano ou tem medo da morte ou vê a morte com certo estranhamento. Assim como aqueles que já perderam esse medo, porventura, não deixa de haver um estranhamento simplesmente devido ao fato de que o ser humano foi criado eterno. O ser humano não foi criado para morrer. Mas devido à entrada do pecado no mundo, como nós conhecemos a história relatada na Bíblia,
aí a morte também adentrou. Então, todo ser humano tem medo, de certa forma. E Jesus não era ali um não humano. Pelo contrário, Jesus ele era, como eu disse, 100% homem também. Portanto, ele vira para o Deus Pai e fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. É como se nós disséssemos no nosso dia a dia: Deus, se for possível, que o Senhor me recolha hoje. Senhor, eu não estou aguentando mais, para mim já chega, para mim já deu. Mas olha só o que Jesus continua orando. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Opa, aí tem algo diferente aqui. Jesus ele faz essa oração, rasgando o coração para Deus. Ele desabafa, entretanto, no fim das contas, Jesus ele demonstra resiliência. Ele demonstra que não vai desistir, porque ele entrega nas mãos de Deus a sua vida e o seu destino. Meu irmão, minha irmã, diante de Deus, nós temos mesmo que rasgar o coração. Oração não é falar palavras prontas ou bonitas para Deus. Oração é simplesmente conversar com Deus. É rasgar o coração com Deus. É falar com Deus o que talvez você não fala com mais ninguém. E Jesus fez isso. Jesus ele fez uma oração sincera aqui, sem hipocrisia, sem falsas palavras. Ele desabafou com o Senhor. Ele falou: Senhor, estou com vontade de desistir. Afasta de mim esse cálice. Se você quer desistir, meu irmão e minha irmã, entra no quarto, fecha a sua porta e rasga o coração com Deus. Seja sincero com Ele. Talvez há uma síndrome de redes sociais que muitas pessoas só postam o lado bom da vida nas redes sociais porque querem aparecer, porque não querem que ninguém saiba dos seus problemas. E aí, como se tivesse uma vida perfeita, elas publicam coisas fictícias na vida, nas redes sociais, acerca de suas vidas. Só que Jesus não, ele fala a verdade para Deus. Ele fala assim: eu estou com um problema aqui, eu estou com medo, eu estou confuso, estou querendo desistir, porque afastar de mim esse cálice, em outras palavras, é: Senhor, eu estou querendo desistir. Só que no fim das contas, Jesus ele fala: porém, não seja feita a minha vontade, Pai, mas a sua vontade. Meu irmão, minha irmã, como eu estava dizendo, quer chutar o balde, quer desistir, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Mas o que você tem que ter em mente é que não vale a pena desistir. O melhor caminho é entregar nas mãos de Deus todos os seus anseios, as suas confusões da cabeça, os seus dilemas e continuar. Parece simples, meu irmão, minha irmã, mas eu estou falando com você de algo que eu vivi. Eu não estou pregando algo que eu ouvi falar. É como diz o termo, né? Skin in the game. A pele em jogo. Estou te falando algo que eu vivi. Quando a ansiedade ou as crises emocionais querem nos parar, porque é isso que elas fazem. Lembra de Elias, o profeta, que entrou dentro da caverna e não queria mais sair de lá? Então, quando as crises emocionais querem nos roubar a vida, nós temos duas opções. Ou realmente desistir,
ou continuar apesar de tudo? Aí entra um dado espiritual na história. Como eu disse aqui várias vezes, questões emocionais são questões que a medicina trabalha, a medicina tem que ser procurada, a ciência está aí para ajudar. Porém, nós não podemos descartar também a espiritualidade. E o diabo, o inimigo de nossas almas, ele usa de tudo para poder nos parar. A Bíblia fala que ele se transfigura em anjo de luz. Então ele usa até o bom para tentar implementar os seus planos malignos. Então, quando nós estamos com essa vontade de parar, de desistir, o diabo aproveita dessa situação e ele quer colocar em prática o seu plano. E qual é o seu plano? A Bíblia nos revela. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que nós somos filhos de Deus. Ele sabe que há um propósito glorioso para nós, que há um destino maravilhoso nos esperando. Como eu disse no Café com Fé de ontem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus está preparando para aqueles que o amam. O diabo sabe de tudo isso. Ele sabe que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele sabe que dentro de nós há o maior poder do universo, que é o Espírito Santo fazendo morada no nosso coração. Então é óbvio, é evidente que ele vai querer nos parar. Só que, meu irmão e minha irmã, nessas horas, nós temos que falar como Miguel, lá no livro de Judas, que o Senhor te repreenda. Entregar nas mãos de Deus tudo o que está acontecendo e simplesmente continuar. Sabe por quê? Porque senão lá na frente nós podemos olhar para trás e falar: poxa vida, quanto tempo eu perdi, quantas coisas eu deixei de fazer simplesmente porque eu me entreguei. Eu me entreguei. O que eu estou te falando, meu irmão e minha irmã, não é para você ser super-herói, não é para você ser de ferro, não é nada disso. É simplesmente para você não desistir. Eu sei que dá vontade de desistir às vezes, mas não desista, siga em frente, faça o que tem que ser feito, mesmo com todos os desafios. Muitas pessoas acham que elas têm que estar 100% dispostas a fazer para então fazer. Não. Quantas vezes nós vamos trabalhar sem vontade, nós vamos estudar sem ânimo, nós vamos fazer as obrigações da nossa vida diária sem aquela energia toda, mas nós fazemos porque precisa ser feito. Quantas vezes eu já fui na igreja com o meu corpo gritando, com a minha carne gritando: fica em casa, entra na caverna. Mas eu persisti e fui na igreja e saí de lá abençoado. Então é nesse sentido, é uma batalha de carne contra espírito, de hormônios rolando solto no nosso corpo, na nossa mente, querendo parar a gente. Mas não desista, meu irmão e minha irmã. Como disse Muhammad Ali, o grande boxeador, um dos maiores atletas de todos os tempos: não desista, sofra agora e viva o resto de sua vida como um campeão. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, conforme nos relatam as Escrituras. Nós não sabemos ao certo o que era este espinho na carne. Mas o que nós sabemos é que era algo que incomodava Paulo. Era algo que ali era uma coisa ruim na vida de Paulo. Mas Paulo não parou, Paulo não desistiu, Paulo não abriu mão do seu ministério. Pelo contrário, Paulo teve um ministério profícuo, ativo, produtivo. Escreveu cartas, evangelizou pessoas, fundou igrejas, enfim. Então é isso que eu quero te dizer. Ainda que há um espinho na carne aí, não para, não desista. O segredo é continuar caminhando, é continuar em frente. E eu concluo com esse raciocínio. Deus falou para Abraão: Abraão, saia de sua terra,
larga a sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Deus só falou isso para Abraão. E Abraão foi. Abraão foi sem saber os percalços do caminho. Abraão foi sem saber exatamente para onde ele estava indo. Mas à medida que Abraão ia, Deus ia mostrando. É como se fosse uma viagem. Imagina que você vai viajar do Rio de Janeiro para São Paulo à noite, na estrada, de carro. Logicamente, você vai ligar os faróis do carro. E os faróis iluminam todo o percurso do Rio até São Paulo, toda a quilometragem, ou ilumina à medida em que o carro vai avançando. À medida que o carro vai avançando. A mesma coisa é a nossa caminhada com Deus. Deus não mostra todo o caminho, Ele não mostra todo o filme, Ele não mostra toda a história, mas Ele vai mostrando à medida que nós vamos caminhando com Ele, de fé em fé. Por isso não pare, meu irmão e minha irmã. Não desista. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Eu desafio você a enviar o Café com Fé de hoje para pelo menos uma pessoa na sua lista do WhatsApp. Sabe por quê? Porque talvez essa pessoa está pensando em desistir hoje, agora. E você pode salvar a vida dela mediante essa palavra de fé, que é viva, que é eficaz, que muda histórias, destinos para sempre. Então gaste um tempinho, gaste segundos que podem valer a eternidade de uma pessoa. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.